Olá, boa noite. Há momentos em que as lembranças são um fardo insuportável, um peso que sufoca e nos arrasta para a escuridão. O Natal de 1978 é um desses fardos para mim. Uma noite marcada por sussurros nas paredes, risos que não deveriam existir e um desaparecimento que nenhum homem deveria suportar. Essa é a minha história de Natal. A noite que a minha pequena Clara desapareceu. Uma história que começa com promessas de alegria e termina com uma verdade que jamais deveria ter sido desenterrada. Se você tiver coragem de ouvir, saiba, há coisas que jamais podem ser esquecidas e algumas que continuam nos assombrando, mesmo depois de mortas. Meu nome é Jorge e nunca me esquecerei do Natal de 1978. Era para ser um feriado tranquilo, uma pausa merecida da correria da cidade. Eu tinha alugado uma casa isolada nas montanhas para a minha esposa Ana, meu filho Ricardo de 16 anos e minha pequena Clara de apenas 8. Queria dar a eles um Natal especial, mas tudo o que consegui foi o maior pesadelo de nossas vidas. Chegamos na casa na tarde do dia 23 de dezembro. Era uma construção antiga, de madeira escura, com janelas grandes e imponentes que pareciam observar quem por ali passava. A floresta ao redor era densa como se escondesse segredos. Desde o início, Clara estava inquieta. Ela segurava firme seu pequeno urso de pelúcia e olhava para casa com olhos arregalados. Papai, essa casa é estranha. Parece que ela não quer que a gente fique aqui, disse ela, apertando seu pequeno urso com as mãos. Brinquei, tentando aliviar a tensão. Clara, é só uma velha casa. Amanhã vamos decorá-la para o Natal e você vai ver como ela ficará bonita. Mas no fundo, eu sentia o mesmo desconforto. A primeira noite passou sem grandes incidentes, mas com um silêncio bastante opressivo e sinistro. A casa não tinha barulhos comuns de um lugar velho, nenhum rangido, nenhum estalo. Era um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir meu coração bater. Na manhã do dia 24, então, Clara começou a agir de forma estranha. Sentou-se sozinha na sala, olhando fixamente para a lareira ainda apagada. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela respondeu: "Estou conversando com o homem que mora aqui. Ele disse que gosta de mim, papai." Aquilo me arrepiou. "Que homem, Clara?" "Ele mora nas paredes. Disse que vocês não podem vê-lo, mas ele gosta de me ver." Ana, minha esposa, ficou preocupada e boquiaberta. Mas tentamos minimizar aquela situação. Crianças têm imaginação fértil, certo? No entanto, naquela noite as coisas começaram a desmoronar. Depois do jantar, Clara foi para o quarto. Dei um beijo em sua testa e arrumei o seu cobertor. "Boa noite, papai," ela disse, segurando o seu urso de pelúcia, como sempre. Havia algo em seus olhos que eu não conseguia interpretar. Por volta das 3 da madrugada, acordei com o som de passos leves no corredor, como se alguém estivesse andando descalço. Levantei-me para verificar, mas o corredor estava vazio. Espiei pela fresta da porta do quarto de Clara e vi que ela estava dormindo. Respirei aliviado e voltei para a minha cama, mas o som não parava. Agora parecia vir de dentro das paredes, um arrastar de pés, acompanhado por sussurros indistintos. Tentei acordar Ana, mas ela parecia profundamente adormecida, algo incomum para ela. De repente, ouvi uma risada baixa. Era Clara. Fui até o quarto dela, mas ao abrir a porta encontrei a cama vazia. O urso de pelúcia de Clara estava caído no chão e a janela estava aberta, deixando o vento frio entrar. Tudo o que vi foi as cortinas balançando ao vento e um pouco de neve ainda adentrando ao quarto de Clara. "Clara!" chamei, mas o silêncio foi a única resposta. Acordei Ana e Ricardo e juntos procuramos pela casa inteira, mas ela simplesmente havia desaparecido.
O relógio marcava exatos 4 horas da manhã, mas parecia que a noite não terminava. O céu continuava escuro e o ambiente ao nosso redor parecia envolto em uma escuridão anormal, além de um frio inquietante. A casa, antes fria e silenciosa, agora parecia viva. As paredes começaram a emitir sons. Um gemido baixo e constante. A lareira, que estava apagada, acendeu sozinha, com uma chama azul que iluminava o ambiente de forma perturbadora. Ela está aqui em algum lugar, disse minha esposa com lágrimas nos olhos. Então ouvimos de repente a voz de Clara. Papai, papai, me ajuda. Ela sussurrava em tom alto, mas o som não vinha de nenhum lugar específico. Parecia estar em todas as partes, em todos os lugares. Subitamente, Ricardo gritou, pai, olha! Ele apontava para uma das paredes, onde algo parecia estar se formando. Era como se a madeira estivesse sendo arranhada do outro lado, revelando lentamente um desenho. Foi então que aquilo se revelou como um contorno de uma porta. Clara, você está aí? Gritei. Mas o que ouvi em resposta foi um riso baixo, que definitivamente não era de uma criança. Decidimos então quebrar aquela parede, mas assim que toquei nela, a casa inteira estremeceu. Luzes começaram a piscar e o chão parecia tremer sob nossos pés. De repente, tudo ficou quieto novamente, exceto pela lareira, cuja chama azul brilhava intensamente. Precisamos sair daqui, disse Ana, minha esposa, me agarrando. Mas, quando tentei abrir a porta da frente, ela estava trancada, como se fosse parte da própria casa. Quando o dia amanheceu, Clara ainda não havia voltado. Chamamos a polícia, que começou as buscas. Eles vasculharam a casa e a floresta ao redor, mas nada encontraram. Quando mencionei os eventos sobrenaturais, os agentes apenas trocaram olhares como se estivessem acostumados a histórias como a minha. As semanas se transformaram em meses. A polícia continuava suas buscas, sem pistas. Até que em março de 1979 recebi uma ligação. O corpo de Clara havia sido encontrado, enterrado, próximo às ruínas de uma casa antiga, a poucos metros da casa que alugamos. Mas o detalhe mais perturbador foi o que disseram sobre as condições do corpo da pequena Clara. Parecia ter sido enterrado por décadas, como se Clara estivesse morta muito antes de sequer nascer. O urso de pelúcia foi encontrado junto a ela, limpo, como se tivesse sido colocado ali recentemente. Quando questionei sobre isso, o policial apenas balançou a cabeça, dizendo que era o caso mais estranho que já tinha visto. Hoje, a cada véspera de Natal, recebo um bilhete anônimo em minha porta. Sempre o mesmo escrito, em uma caligrafia infantil. Papai, venha me buscar. Não importa onde eu esteja, o bilhete sempre aparece. E às vezes, à noite, ouço Clara me chamar, mas eu sei que não é ela. O que quer que tenha levado minha filha, continua lá, naquela casa maldita. Boa noite.